E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Wagner Síndice. Eu estou aqui para trazer para você mais uma questão de vestibular. A questão que trataremos hoje, ela é a respeito de interferência de ondas. Sim, um assunto bastante cobrado em vestibular, porém não muito trabalhado no ensino médio. E você precisa ter uma noção de como funciona. A questão que eu estarei trabalhando é justamente uma questão que caiu na prova do Enem de alguns anos atrás, mas ela já foi cobrada em outros vestibulares de forma muito semelhante. Então é interessante a gente perceber como que é a estrutura de construção dessa questão. Combinado? Mas antes de começarmos, já por favor deixe aí o seu like. Não esqueça, inscreva-se no canal, clique ali no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. E se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer ou algum comentário, não esqueça de deixar ali nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Combinado? E muito importante, se você tiver algum colega que também está precisando de informações para o vestibular em física, compartilhe esse vídeo com ele. Tenho certeza que ele vai gostar e agradecer. Combinado? Vamos juntos lá? Então eu peço, por favor, que você acompanhe comigo aí a leitura do exercício. O exercício, ele diz assim pra gente: certos tipos de superfícies na natureza podem refletir a luz de forma a gerar um efeito do arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente reflete na interface ar-óleo e atenção, extremamente importante, com inversão de fase. Guarde bem essa informaçãozinha. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda? Olha lá, ó, equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. Olha lá, o observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre, mais uma importante, interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para, atenção de novo, uma espessura mínima da película. Considere o caminho percorrido em 3 e 4. Olha lá no desenho, 3 e 4 é dentro da película de óleo, dentro da fina camada de óleo. Combinado? 3 e 4 correspondente ao dobro da espessura da película. Bom, meus amiguinhos, essa questão, como você percebeu ali, ela envolve uma série de informações e você tem que saber organizar isso. Primeiro de tudo, o que você precisa saber para resolver o exercício? Qual é a abordagem? Como que você aborda a solução para poder resolvê-la? Para poder fazer isso, eu indico inicialmente você voltar no texto e marcar algumas informações importantes. Mas, síntese, como que eu vou marcar alguma coisa importante se eu não sei o que é importante, porque eu não entendo direito a matéria, eu não sei do que está se falando exatamente. Então eu quero que você acompanhe comigo ali na tela. Eu vou pedir para que você tenha a percepção de como é que funciona o conteúdo. O que eu tenho que saber para poder abordar uma questão como essa? Acompanhe aí na tela comigo, por gentileza. Então, o processo todo que está envolvido ali é o processo da interferência. E quando a gente fala de interferência, nós temos que saber quais são as condições para ela ocorrer. Veja, quando é que eu tenho interferência? O que precisa acontecer para ter interferência? E mais ainda, o que é uma interferência de ondas? Correto? Então, continuando lá, ó. Na interferência, as condições para haver uma interferência é, em primeiro lugar, você deve entender que a interferência ocorre quando as ondas têm obrigatoriamente a mesma natureza.
Como assim, síntese, a mesma natureza? As ondas têm duas naturezas básicas, ou elas são eletromagnéticas ou elas são mecânicas. O que é natureza? É a forma de existir da onda, daquilo que cria a onda. As ondas mecânicas, elas conseguem ser criadas por perturbações mecânicas. Sim, mas o que é mecânica? É aquilo que tem massa, perdão, é aquilo que tem a matéria interferindo com matéria e causa a liberação de energia. E essa energia, ela não transporta a matéria no caso da onda, ela só transporta a energia em meios materiais. É o caso da onda sonora. A onda eletromagnética, ela surge pela interferência, pela intersecção de dois campos, um elétrico e um magnético, causando uma transferência de energia de natureza eletromagnética. Então, observe, eu tenho duas naturezas de onda, ou ela é mecânica ou ela é eletromagnética. A voz humana é mecânica. A visão, a luz, ela é eletromagnética. Então não tem, por exemplo, assim como eu ver a cor de um som, sacou? O som é uma onda mecânica. A cor é uma onda eletromagnética. Então, como elas possuem naturezas diferentes, elas não criam interferência entre si, impossibilitando que a gente consiga, por meio de sentidos diferentes, audição e visão, captar a mesma onda. Percebe? Por isso que não tem como ver a cor do som. Combinado? Então, voltando lá. Quando você fala de mesma natureza, agora eu acho que você entendeu. Ondas de mesma natureza. Se for mecânica, todas têm que ser mecânicas. Se for eletromagnética, todas eletromagnéticas. Continuando, o que mais que eu preciso? Que elas tenham exatamente a mesma frequência. Ah, mas o que é frequência mesmo? No caso da luz, a frequência é a cor da luz, para ficar mais fácil para você. Tudo bem? Então, onda eletromagnética, exemplo, luz. E a cor da luz, ela é determinada pela frequência e comprimento de onda. Então, quando você fala de frequência, o que eu posso perceber? É o número de vibrações que a onda produz. E essas vibrações determinam a cor que a onda tem. No caso do som, é a voz grave ou a voz aguda, vou colocar dessa forma. Né? Então, uma pessoa que tem uma voz grave, ela tem uma frequência baixa. Uma pessoa que tem uma voz aguda, ela tem uma frequência alta. Para poder alguém falando junto comigo, é possível haver uma interferência de duas pessoas falando? Só se elas tiverem exatamente a mesma frequência. Então, se eu estiver conversando com você num ambiente no ar, numa sala, e você tiver a mesma frequência da minha voz e nós dois falarmos ao mesmo tempo, pode ser que uma pessoa sofra interferência no tímpano dela e ela não vai conseguir captar o som direito, porque está causando uma interferência. Percebe o que eu estou querendo dizer? Os alto-falantes, quando você usa um alto-falante, cada caixa de som do alto-falante emite a mesma frequência. Percebe o que eu estou falando? Cada caixa de som emite exatamente a mesma frequência de música, de voz, daquele som que está saindo dela. E quando chega no tímpano da pessoa, essas duas ondas de mesma frequência, uma entrando em contato com a outra, causam o fenômeno da interferência. Por isso que você ouve mais forte. O volume fica mais alto, interferência, está começando a pegar ali o espírito da coisa, continuando ali. Então, além de ter a mesma natureza, a mesma frequência, elas precisam estar no mesmo meio. Então, não adianta você falar para mim que tem água e ar. São meios diferentes. Então, para haver interferência, as duas terão que estar no ar ou as duas terão que estar na água. Correto? Continuando, o que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber os tipos de interferência que existem. Existem dois tipos básicos de interferência. A interferência construtiva, que é aquela que ocorre quando as ondas se encontram em concordância de fase e aumenta a amplitude. Sim, você pode explicar isso para nós? Posso. Fase de uma onda é o fato dela ser ou pico ou vale no ponto de encontro delas. Como assim? Você deve estar lembrado que uma onda, ela faz esse movimento assim, correto? Aquele zigue-zague que nós conhecemos, aquele pico e aquele vale, aquele pico e aquele... Isso, você já pegou o espírito. O pico da onda, fisicamente, é chamado de
pico, a parte mais alta da onda. A parte mais baixa da onda é chamada de vale. E cada um desses dois pontos, eles são chamados de fase da onda. Portanto, quando uma onda, vamos lá, eu tenho uma onda vindo aqui e uma aqui. As duas se encontraram no ponto de encontro. Se uma onda está no formato pico, fase pico, e a outra também está na fase pico, elas vão se encontrar aqui em concordância de fase. Entende? Então, o que é concordância de fase? Ou as duas estão na fase pico, ou as duas estão na fase vale. Ok? E quando isso acontece, a amplitude aumenta. Mas o que é amplitude? Volume do som. Então, quando o som fica mais forte, ele está com mais amplitude. Ok? Você aumentou o volume do som, você está aumentando a amplitude da onda. Percebeu? Se for luz, é aumentar o brilho, só isso. Continuando, quando você tem interferência, você tem outro tipo também, a interferência destrutiva. E o que é interferência destrutiva? Acompanhem lá, quando as ondas se encontram em oposição de fase. Vou repetir de novo, em oposição de fase. E a amplitude no ponto de interferência, ela diminui. Acho que ficou fácil, né? Então eu tenho duas ondas, uma pico, a outra pico, no ponto de encontro, interferência construtiva. Uma onda pico, a outra onda vale, ponto de encontro, interferência destrutiva. Quando é interferência construtiva, aumenta a amplitude, quando é interferência destrutiva, diminui a amplitude. Ou o som fica mais forte, ou o som fica mais fraco. Pegou o espírito da coisa ali? Vamos continuar? Continuando então. Além disso, você tem que saber também como calcular as distâncias em relação ao ponto que emite a onda e ao ponto que recebe a onda. Para isso, eu vou mostrar para você aqui, ó. Tenho duas ondas sendo formadas. As duas, observe o desenho que eu fiz ali, ó. As duas estão se propagando pico, 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 pico ao mesmo tempo. Se reparou? Quando uma está na forma pico, a outra também está. Então elas estão em concordância de fase. A fonte delas emite o pulso ao mesmo tempo e simultaneamente. Então essas ondas estão em concordância de fase na origem delas, ok? Continuando lá para você ver. Vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui, um ponto P. Então a onda 2, ela percorre, a onda 1, ela percorre uma distância 1 até o ponto P, a onda 2 percorre uma distância 2 até o ponto P também. Tudo bem? Então eu estou ouvindo, vamos imaginar que eu esteja num ambiente que tem duas caixas de som, eu tenho uma caixa de som de um lado, uma caixa de som do outro, as ondas estão vindo e vão se encontrar no meu tímpano. Tá guardando bem, ó. As duas ondas estão vindo e vão se encontrar no meu tímpano. Acontece que uma caixa está mais perto que a outra. Então a distância que uma percorre é diferente da distância que a outra percorre. Portanto, no ponto de encontro, eu preciso saber se vão estar se encontrando na forma pico ou na forma vale. Se no ponto de encontro elas têm uma formação construtiva ou destrutiva. Percebe? Para isso, eu preciso calcular a distância, a diferença da distância desses pontos. Olhando o meu desenho aqui, você vai perceber o seguinte, acompanhe ali na tua tela, ó. Você vai perceber, acompanhe lá para mim o meu cursor, ó. A onda 1, acompanhe ele ali, ela vai percorrer essa distância aqui, até o P. A onda 2 está percorrendo uma distância um pouco menor. Qual é a diferença de distância? Então, se eu traçar uma reta perpendicular da origem da onda 2 até a reta da onda 1, ou seja, isso daqui, percebe lá? Desse ponto em diante, as duas ondas terão que ter mais ou menos o mesmo comprimento. Entretanto, o que eu quero é a diferença entre eles, que é esse pedacinho aqui. Percebe? Então a onda 1, ela percorreu uma distância a mais para chegar na onda 2. E isso vai ser chamado de ΔX. Esse ΔX, ele é igual a n vezes meio comprimento de onda. Ué, por que meio comprimento de onda? Porque você vai estar pegando a fase que ela está. Isso significa, meus amores, que para você calcular
Se a interferência é construtiva ou destrutiva, você vai precisar saber essa diferença entre uma onda percorrida e a outra, o caminho percorrido por uma onda e o caminho percorrido pela outra onda. Compreende o que eu estou falando? Continuando lá. Isso daqui vai ser indicado, mas como que eu vou sacar qual é a brincadeira? Aí você precisa saber da condição. Aquela letra N que está ali é o número de interações, de encontros que as ondas têm. E vai ser concordância de fase, veja, se as fontes estiverem em concordância de fase e a letra N, o número for par, então a interferência é construtiva. Se o N for ímpar, a interferência é destrutiva. E se as fontes estiverem em oposição de fase, isso inverte. Olha lá, cuidado! Isso é o que mais cai na prova do vestibular. Quando as duas estão em concordância de fase, a interferência construtiva é quando N é par. Já se elas estiverem em oposição de fase, o N tem que ser ímpar. Tá sacando a brincadeira? Ó a diferença ali, hein? Cuidado com esse detalhe. Continuando ainda, nós temos o seguinte: o experimento de Young é o experimento que comprova essa interferência, ele é famoso por isso. Então, o que é o experimento de Young? Ele se refere ao experimento de provar a interferência luminosa usando uma única fonte de luz e um obstáculo com uma dupla fenda. Portanto, o experimento de Young ele é conhecido também como experimento da dupla fenda, ok? Por quê? Você já vai ver aqui o que eu estou querendo dizer com isso. Eu tenho uma tela de proteção, então acompanhe lá na sua tela ali, ó. Deixa eu voltar só aqui um pouquinho. Se você olhar lá onde está meu cursor, é a fonte emissora. Aqui eu tenho um anteparo com 2 furos. Esses furos vão causar o fenômeno da difração, bidifração. Ok? Eles vão passar pelo obstáculo 2 vezes, criando 2 ondas. Cada fenda dessa origina uma onda diferente, mas eu tenho certeza que elas estão em concordância de fase. Por quê? Porque uma onda chegou aqui e essa mesma uma foi dividida em 2 ondas, ok? E essas ondas, quando tocam na tela, o que é uma tela? A tela é o anteparo, ok? Quando toca aqui na tela, essa tela que você vai ter vendo, ela vai ter franjas claras e franjas escuras. Você percebe que a franja central, o que é uma franja? É a faixa, tá? A faixa central, ela é mais brilhante do que as faixas externas. Isso significa que na interferência, a luz vai interferindo e se afastando do ponto central e vai perdendo o brilho. Por quê? Porque ela vai perdendo a amplitude, tá guardando, tá entendendo o lance? E conforme ela se afasta da faixa central, o brilho dela diminui porque ela está tendo menor amplitude. Cada faixa clara é uma interferência construtiva, N par se as fontes forem coerentes. Cada faixa escura é uma interferência destrutiva, se N for ímpar, para fontes coerentes. O que é uma fonte coerente? É quando ela emite as 2 ondas na forma pico ou nas 2 ondas na forma vale. Entendido? Vamos continuar mais um pouquinho. Por causa disso, é muito comum você ter que saber alguns dados. Ó, vamos lá. Tá vendo aquela letra A ali? Ela é a distância entre os centros de cada orifício que deu origem às 2 ondas. Esse cara, muito importante, ele tem que ser da mesma ordem do comprimento da onda. Professor, o que é uma ordem de comprimento? Vou te dar um exemplo. Se você falar para mim que a onda é da ordem dos nanômetros, nanômetro. Se a onda for na ordem dos nanômetros, a distância A também tem que estar medida em nanômetro. Se a onda estiver medida em micrômetros, a distância entre os furos também tem que estar em micrômetros. Isso é o que ele está mostrando ali para você. Então eles têm que estar na mesma ordem. Outro detalhe, a distância que vai da placa dos furos até o anteparo é chamada de L. E a distância entre a franja central e uma franja afastada é ΔY. Portanto, para calcular esse ΔY, você precisa saber o N
Mas quem que é o N? Está ali do lado, ó. É o número de interações. Você precisa saber esse N, precisa saber o comprimento da onda, o L, tá vendo lá a distância entre as placas, e a distância entre os centros de cada orifício. Com essa fórmula, você consegue calcular a distância entre uma franja mais clara e uma franja mais menos clara. Não vou falar uma franja escura, é uma franja meio menos clara. Lembre-se, ela começa com mais brilho no meio e vai diminuindo. Essa do meio é sempre a mais clara e as outras vão perdendo o brilho. Tudo bem? E para saber qual é essa distância, você usa essa formulazinha do ΔY. Porém, muitos vestibulares cobram a equação de Young para o comportamento. Então vamos lá. Importantíssimo, o experimento de Young provou o comportamento ondulatório da luz. Quem que prova que a luz é uma onda? O fenômeno da interferência. Vou repetir de novo. Quem que prova que a luz é uma onda? O fenômeno da interferência. E para você calcular isso, fica fácil. A abertura, o ângulo de abertura entre os centros de cada orifício é o seno de θ vezes n vezes lambda. Então ali você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Concorda comigo? Tranquilo até aqui? Vamos voltar para o nosso exercício agora? Se você voltar lá para o nosso exercício, você vai perceber que nós temos uma situação bem interessante de leitura e interpretação agora. Tá? Ah, sim, mas como assim de leitura e interpretação agora? Você vai ter que saber o que é cada coisa no nosso texto. Ah, mas como assim cada coisa no nosso texto? Cara, você já vai entender. Acompanhe aí comigo que vai ficar fácil. Vamos ler o texto de novo? Certos tipos de superfície da natureza podem refletir a luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica, conhecida como iridescência, ocorre por causa do fenômeno da interferência, da interferência. Então esse cara vai estar perguntando para você ou o ΔX ou o ΔY. Ponto. Se ele está dando número ali para você, e pode ver que as alternativas têm números. Se ele está dando número, você vai ter que calcular ou o ΔX ou o ΔY. Simples assim. Continuando o texto. A figura ilustra o esquema de uma fina camada de iridescente de óleo sobre uma poça d'água. E aí eu tenho o seguinte, tá? Para cada parte, olha lá, vou repetir, parte do feixe de luz branca incidente, parte do feixe de luz branca. O que é o feixe de luz branca? É a luz policromática. Essa luz policromática, quando passa pela refração, o que é refração? É trocar de meios. Toda vez que uma luz branca troca de meios, passa por um vidro, passa por um acrílico, por uma poça d'água, ela sofre o fenômeno da dispersão, que é a decomposição nas cores do arco-íris. Então, quando o texto falou ali em cima, iridescência, cores do arco-íris, ele está falando que teve uma dispersão. E aqui é importante você lembrar quais são as cores do arco-íris: vermelho, laranja, verde, amarelo, azul e anil. Ou seja, Vlava Ave, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e anil, 7 cores. Continuando o texto ali para você. Ele diz ainda que ele reflete na interface com inversão de fase. Olha lá, ó. Cuidado, ele está invertendo a fase. Então o que eu posso? Acompanhem para mim aí no meu cursor. Eu vou até marcar aqui com uma corzinha diferente para você poder acompanhar melhor. Opa, só um pouquinho, tá aqui. Olha só, pessoal, essa linha vermelha que você está vendo aí na tua tela, quando ela toca nesse ponto aqui, ao voltar, opa, desculpem, ao voltar aqui, ó, ao subir pelo 2, ela está invertendo a fase. É isso que esse cara está mostrando para gente, tá? Que ele está mudando de fase. Sacou a brincadeira? Já continuando o texto, olha lá, continuando o texto, ele pega e fala assim: o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda? A parte refratada do feixe, que é a parte 3. Cara, qual é mesmo a parte 3 nossa ali, ó? A parte 3, cara, é essa que entrou aqui, ó. Ó a luzinha lá, ó. É essa que entrou aqui.
Ele está falando que essa parte refratada, ela não muda de fase. A parte refratada, ela sofre reflexão lá dentro sem inverter de fase. Então, quando chega aqui, ó, acompanhe lá, entrando, a luz veio, a luz branca veio aqui. Ela tocou nesse ponto e voltou refletida no 2. No 2, ela está invertendo a fase. Na hora que ela passa para o 3 e para o 4, ela está mantendo a fase. E quando ela sai do 4 para o 5, ela mantém a fase. Isso significa, então, que eu tenho uma inversão de fase nos raios 2 e 5. Combinado? Ó, o raio 2 e o raio 5 que está chegando no olho da pessoa está mudando de fase. Continue lá a leitura. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre uma interferência construtiva. Sofre uma interferência construtiva. Então, o N é par ou N é ímpar? Lembre-se, tanto para ΔX quanto para ΔY, eu preciso saber se o N é par ou se o N é ímpar. E aí, bonitão? É N par ou N ímpar? Sacou a brincadeira? Como ele está falando que o que vai chegar no olho da pessoa está com interferência, com mudança de fase, a interferência construtiva, a letra N é um número ímpar. Guarde bem isso para não esquecer. Vamos continuar lá no nosso texto, acompanhando ainda o texto ali. Ele continua falando assim, ó, essa condição mínima, mas essa condição só é possível para uma mínima espessura, de forma que essa espessura que você está vendo ali, ela seja pelo menos o dobro da espessura do E. Cara, que texto maneiro, hein? Então ele ali está falando para mim que tem que ser no mínimo, o dobro da espessura do E. Como que eu vou fazer para achar esse dobro da espessura do E? Você conseguiu entender e organizar mentalmente todo esse exercício? Percebe que ele está pedindo para você uma lembrança da fórmula, da análise que eu acabei de passar? Não? Então vamos ver junto aqui como que ficaria isso. Acompanhe lá o exercício. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho raio de luz incidindo, né? Aqui, ó, então tá entrando o raio policromático, luz branca. Nesse ponto surge uma normal, ele bate e volta, chama-se reflexão. O ângulo que ele entra é igual ao ângulo que ele sai. Uma parte desse raio é refratada, o texto fala isso, e entra na película de óleo. Essa distância percorrida entre em cima e embaixo, o texto disse para mim que vale E. Lembra que o texto estava falando isso? Aí ele vai bater nesse ponto ali entre a fronteira, no dióptero entre o óleo e a água, e vai surgir a normal 2. E ele vai ser refletido aqui de volta. Essa reflexão também tem espessura e ela vai até o olho da pessoa quando refrata. Percebeu agora a brincadeira? Vamos continuar com essa brincadeira aqui. Continuando. Consequentemente, você vai perceber que o raio 1 refletido e o raio 2 refletidos são justamente os raios que causarão a interferência que o exercício quer. E para que essa interferência seja vista, é necessário que ela seja uma interferência construtiva. Ora, se ela é uma interferência construtiva, então eu tenho que saber quanto vale a distância do óleo até o olho da pessoa, que é o x3. Ele vale x, que é a mesma distância do raio 1, do raio 2 ali, o raio azulzinho que eu tenho. Ele é o raio 4 do texto, que também vale x. Ou seja, a distância fora da película para chegar no olho da pessoa é x e o outro também é x, só que tem um problema. Você consegue perceber aí no seu texto que esse raio roxinho, ele teve que andar mais, ó, ele andou isso e isso para chegar no olho da pessoa. Então, enquanto o raio X3, ele andou só isso aqui, que eu disse que vale X, o outro raio, o raio 4, andou E mais E mais X.
Entendeu agora o que ele está fazendo? Percebeu o que ele fez? Vamos continuar lá? Continuando então. Como as fontes são, como eu disse para você, em interferência construtiva com fontes não coerentes, o n deve ser ímpar. Então vamos começar lá. Quem que vale o x3? Ele vale x. E o x4? Ele vale o x mais 2e. Substituindo na fórmula. Qual é a fórmula que eu tenho mesmo? Δx é igual a n vezes lambda meio. Então eu preciso saber o valor do Δx. Mas quem que é o Δx? É a variação de comprimento. Então é o x4 menos o x3. Ou seja, x mais 2e menos x. Portanto, tirando do parênteses, eu posso cortar os x fora e eu vou descobrir que o Δx vale 2e. O que eu descobri aqui? Lembra aquele pedacinho de diferença entre o comprimento de uma onda e outra? Eu descobri que o Δx vale 2e. E agora? Agora eu quero saber o comprimento de onda. Qual fórmula me permite determinar o comprimento da onda, sabendo a diferença entre as ondas que chegaram ali? Ah, professor, isso é difícil? Não, cara. Agora você sabe as fórmulas. Então eu tenho ali assim, ó, o Δxe eu sei que vale 2e, o texto fala espessura mínima, então 2xe é a minha espessura mínima, e o Δx é n vezes meio lambda. Substituindo, eu tenho então 2e mínimo igual a meio lambda. Se o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, mas já tem alguém lá embaixo, então ele multiplica. Vai ficar n lambda sobre 4. Agora vem o final com chave de ouro. Lembrem-se, o n, ele tem que ser um número ímpar, então 1, 3, 5, 7, etc e tal. Mas o exercício quer espessura mínima. A espessura mínima é a primeira interferência, N1. Então, substituindo por 1, eu terei 1/4. E 1/4 expressa que o comprimento dela é a letra A. Tcharam! Entendeu como funciona? Se não entendeu, dá mais uma olhadinha aí no vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. Se você gostou da nossa resolução, por favor, deixe o seu like ali. Não esqueça de deixar o like, é muito importante para o meu canal, por favor, ok? Compartilhe com seus colegas que precisam estudar um pouquinho. Deixe um comentário ali, se você tiver algum comentário, se achou legal, se não achou, o que você gostaria que eu mudasse. E, por favor, o sininho de notificações, inscreva-se para receber notificação de cada novo vídeo que eu coloco aqui. Combinado? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!